O choro na parede começou como um som que se encaixava errado entre os demais. Não era a risada cristalina dos convidados, nem o rufar distante da orquestra. Era um suspiro quebrado, um pedido mudo que vinha de onde ninguém espera encontrar vida. Por trás de um quadro barroco, dentro da casa que pertencia aos La Vega. Lucia ouviu primeiro com o corpo. Estava encostada no corredor de serviço, a vassoura ainda na mão, o pano de prato jogado no ombro, quando o som atravessou a pedra fria do mármore e chegou até ela como se alguém tivesse apertado o mundo numa mão. Era um som tão pequeno que, se tivesse vindo do salão, teria se perdido no brilho e nas taças. Ali, no seu reino de panelas e lixo, parecia enorme. De imediato sua pele se arrepiou. Algo antigo se reanimou dentro dela. Aquele instinto de proteger, de responder antes que o tempo virasse cinza em silêncio. A parede cheirava a velho e pó. Havia o perfume denso de flores do casamento correndo pelos corredores principais, um aroma que Lulu, como o menino gostava de chamá-la, aprendera a evitar, porque o luxo sempre vinha com odores que a faziam sentir que não pertencia ao lugar. Ali, no corredor de serviço, havia outra assinatura: umidade, ferro, papel mofado. Ela se ajoelhou sem pensar. As tábuas da base do quadro rangearam, e o som veio de novo. Um choro abafado, mais fraquinho. Um soluço que tentava ser palavra. Lucia passou a mão pela borda do quadro. A tinta estava craquelada. Havia pó sob as unhas. Ao erguer um pedaço do pano que cobria a moldura, encontrou uma fresta. Uma fresta pequena, suficiente para que um fio de som escapasse, suficiente para que uma mão pequena alcançasse o mundo. Ela encostou os dedos no reboco. O reboco estava quente. Havia ar respirável do outro lado, mas o calor denunciava algo mais urgente. Desidratação, febre, falta de circulação. Não precisou ver para saber que a vida que lhe tocou a palma era frágil. Julian, sua voz saiu abafada, porque temia que o som fora dali se transformasse em nada. O nome foi como uma senha que atravessou 20 anos de rotina. Lembranças de risos entre panelas, de meias perdidas, do menino que se escondia nas costas da sua saia quando tinha medo do trovão. O nome trouxe um peso no peito que quase a fez desabar. Do outro lado, um gemido respondeu. Depois, uma voz miúda, com fôlego ruidoso, que tentava ordenar sílabas. Lucia. Ao toque da sua mão na parede, ele moveu a perna. Ela tentou sentir o contorno. A sujeira na mão dele tinha um traço de pó cinzento. Havia manchas que não eram sangue aberto. Eram crostas, sinais de negligência. Seus dedos encontraram a mão do menino. Pequena, quente, frágil como uma folha molhada. Ele apertou seu dedo com força, como se a presença de Lucia fosse a única coisa que impedisse tudo de ruir. Lucia puxou. Em instantes estavam os dois. Uma mão de mulher curtida pelo trabalho e uma palma infantil, agarradas na borda invisível entre a vida e a morte. Por causa daquela conexão, tudo que vinha depois parecia inevitável. O plano, o confronto, o risco. Não pensou nas consequências por muito tempo. Pensou na imagem do menino. Julian, ajoelhado na cozinha com ela, com os olhos brilhantes de segredo, oferecendo-lhe um pedaço de bolo escondido, pedindo para que ficasse até o fim da tarde. Lembrou do laço desamarrado do tênis dele. Das noites que passou cantando baixo para que o choro do menino se escondesse das paredes do quarto de hóspedes. Lembrou, com uma precisão que doía, que ele tinha o hábito de enfiar a cabeça entre as suas pernas quando a casa rangia. Ali, com uma parede fina separando dois mundos, todas aquelas memórias se converteram numa única moeda: pressão. Havia apenas uma coisa que importava agora. A festa corria no outro lado do espelho, e a música chegava como uma maré que apagaria qualquer som fraco. Se ninguém descobrisse, ele poderia desaparecer sem que ninguém notasse. Se ela falasse e fosse desacreditada, perderia mais que o trabalho. Poderia perder a chance de salvá-lo. A casa estava viva de festa. Longe dali, lustres vomitavam luz que transformava as taças em pequenos sóis.
Os convidados riam com vozes bem educadas, os sapatos brilhavam no mármore. O som de pulseiras e relógios servia de metrônomo para a dança dos ricos. Vivian, a noiva, circulava entre os grupos com uma perfeição ensaiada. O vestido amarrado no corpo como se fosse uma armadura, o colar pronunciando cada gesto. Alfonso de la Vega, o homem que havia transformado tudo naquela caixa de espelhos, levantara-se para um brinde que prometia ser o auge da noite. Sua voz seria proferida no salão com a segurança de quem comprou a sala inteira. Lucia sabia que por trás daquele brilho havia uma outra política de autoridade. Sabia que, quando se tratava do nome La Vega, a palavra dos empregados não pesava o mesmo que a palavra dos convidados. Ela sabia também, por experiência, que a palavra acreditar estava reservada para aqueles que circulavam pelas mesas com um drink na mão. Ela conhecia a lógica do silêncio. E a lógica do silêncio tinha protegidos. Durante 20 anos, ela navegara nesses caminhos invisíveis. Trabalhara a ponto de não sentir mais as costas. Aprendera a prever os humores da patroa e do patrão. A sorrir quando os dois faziam piadas ao seu custo. Em troca, recebera migalhas de afeto. O olhar cúmplice de Alfonso quando ninguém via, o abraço desajeitado de Julian em manhãs de domingo, as promessas vazias que se acumulavam como louça suja. Não era que Lucia não soubesse onde estava. Era que invisibilidade era a forma que a casa lhe oferecia para sobreviver. Mas ali, com a mão do menino na sua, a invisibilidade não tinha mais espaço. Havia um outro nível de obrigação que se impunha sem pedir licença. Ela fechou os olhos por um segundo e contou. Havia 15 minutos até o brinde acabar. 15 minutos era o tempo exato entre ter uma chance e perder tudo. A contagem começou como um tique muito seu. Uma memória de serviço que vinha com o cheiro do café. 15 minutos. 10. 9. Cada número era uma rocha. Se a revelação fosse singular, sem testemunhas, a chance de mudança era pequena. Se a revelação fosse pública, na frente de olhos que não podiam fingir ignorância, talvez algo se movesse. Era isso que Lucia percebeu numa fração. A força do espetáculo como instrumento de justiça. Ela poderia pegar telefone, tentar polícia, chamar a governanta, falar com Diego, o chefe de segurança, e cada opção tinha um caminho complicado. A polícia, se viesse sem prova imediata, poderia ser contornada por advogados bem pagos. A governanta, leal à casa por décadas, poderia virar a cabeça. E Diego, leal ao seu chefe e acostumado a obedecer ordens, talvez negasse. Havia também um traço de medo que não era pequeno. Vivian poderia negar, inventar que o menino estava doente e que Lucia havia exagerado. Poderia apontar para a história de vida de Lucia, para sua posição, e pedir que ela se calasse. A família, protegida por seu próprio brilho, poderia dobrar o mundo para fazê-la sumir. Então Lucia pensou numa estratégia que havia visto na vida. A melhor arma contra o poder é a exposição. A plateia pensou, pode tornar-se juíza. Se ela pudesse falar diante daqueles olhos, diante das câmeras de celulares e das câmeras profissionais, se alguém gravasse e se a vergonha social se impusesse, talvez a corrente se rompa. Era um cálculo perigoso. Significava subir ao palco do teatro que lhes era alheio e gritar a verdade numa noite de aplausos. Ela saiu do corredor como quem percorre um campo minado. Cada passo no assoalho do serviço era uma oração. Na cozinha, o calor das fornalhas dava uma sensação de aconchego distorcido. Panelas pingavam, funcionários corriam com bandejas, e ninguém percebia o que se desenrolava no corredor. Lucia atravessou o ambiente como um fantasma que finalmente ganha voz. Seus pensamentos eram curtos, cortantes. Proteger Julian. Não ser ouvida não é uma opção. O relógio. Na despensa encontrou o microfone reserva por acaso. Era um equipamento simples guardado na prateleira, coberto com pano, como tantas coisas ali que só tomavam forma quando necessário. O cabo estava enrolado. O plugue esperava ser tocado. Quando Lúcia pegou o microfone, sentiu um peso novo,
Um pedestal que podia deslocar o equilíbrio. Um microfone transforma sussurro em grito. Transformava a sua voz, pequena e acostumada a falar com pratos e crianças, na mesma ferramenta que os discursos de Alfonso usavam para oficializar decisões. Ela levou o microfone para perto da porta da cozinha e espiou por uma fresta. Do salão vinha um coro de conversas, o tilintar das taças, as notas escalando na orquestra. No centro da cena, Alfonso dirigia suas palavras com a calma de quem tem plateia comprada. Ele sorria como se a vida fosse feita do mesmo tecido que seu terno caro. Vivian estava ao seu lado, com um sorriso que circulava pelas faces dos convidados como uma garantia visual de que tudo estava bem. Ninguém olhou para o corredor onde Lucia se mantinha. Era como se houvesse uma regra invisível que proibisse os olhares da parte de baixo entrarem no palco. Ela respirou. A respiração saiu curta. Lembrou de cada noite em que Julian a buscara no corredor para pedir que ela lesse mais um capítulo. Lembrou do dia em que o menino raspou o joelho e olhou para ela como se ela fosse uma promessa de remédio. Toda sua vida doméstica se condensou num ato: usar o microfone para chamar a atenção. Antes que pudesse sair, alguém tocou seu braço. Senhora Lavega pediu que ninguém da cozinha entrasse na área dos convidados, disse uma voz grave. Era Diego. No uniforme, ele era a própria figura do dever. Calmo, imperturbável, olhos como um vigilante que só via quando precisava ver. Ele segurava a porta com uma mão, o outro gesto de autoridade que tornava possível controlar a circulação entre o lar do patrão e o mundo dos outros. Lucia olhou para ele por cima do microfone. Havia um convite silencioso na sua presença. Ela sabia que podia ser impedida. Diego, murmurou ela, tentando enfiar na voz uma firmeza que não vinha fácil. Há uma criança trancada. Julian está... Sua voz quebrou porque a imagem da mão do menino segurando a sua voltou, tão viva que era como se ele estivesse ali, sulcando a madeira com as unhas. Diego apertou a mandíbula. Era óbvio para Lucia que ele havia ouvido rumores. Os empregados cochichavam. Os seguranças cochichavam. Havia boatos de que Vivian não gostava do menino. Havia boatos de que ela queria mudança. A mudança que arranca pessoas do lugar por força da própria classe. Mas Diego parecia dividido por algo que não era só dever. Havia respeito por Alfonso, sim, e havia um cálculo de preservação pessoal. Mas havia também uma coisa antiga, um fio de humanidade que vinha com ver um menino preso. É sério? Perguntava ele com o rosto congelado. As palavras eram curtas, como se até sua própria voz tivesse medo de molhar a noite com escândalo. Eu ouvi, Lucia respondeu. Eu ouvi o choro. Está atrás do quadro do corredor de serviço. Ele chama por mim. Diego observou-a por um instante longo. Depois, lentamente, olhou em direção ao salão. Lá, Alfonso levantava a taça para o brinde. O silêncio se acumulava como uma pressão. Diego sabia que se ela fosse para lá com um microfone nas mãos, poderia ser chamada de irracional, ridícula, mas sabia também que se não fizesse nada e algo acontecesse, se o pior acontecesse, a culpa não seria anatomizada pela justiça. Seria um rumor que corroeria a consciência. Ele suspirou como quem passa por uma antiga decisão. Não posso levá-la ao salão, disse Diego com calma. Mas posso ouvir você. Me diga exatamente onde. Eu vou checar. A promessa de mão forte soou em Lúcia como se fosse um pedaço de chão novo. Havia hesitação, claro. Ela sentiu o possível retorno de uma traição, e depois lembrou do menino encolhido. Entregar Julian à sorte das promessas era como empurrá-lo de volta para dentro da parede. Tem 15 minutos, disse ela sem pensar. A frase saiu como um martelo. Depois do brinde, o salão se dispersa. A casa fica cheia de menos gente. Se esperamos depois, podem apagar o sinal, podem alegar que nada aconteceu. Eu preciso que alguém vá agora. Diego pegou o rádio que estava preso à sua cintura e olhou novamente para o salão, que começava a aplaudir.
A orquestra diminuiu o tom e Alfonso prosseguiu com aquele sorriso de dono do mundo. Os minutos escorriam com o brilho do copo. Diego ficou em pé, num dilema que se desdobrava em responsabilidade e medo. Nos olhos dele, Lucia leu o risco de recuar, mas também leu um cálculo que poderia se inclinar para a compaixão. Vou comigo, disse ele num fio de voz finalmente. Vou agora. Eu volto já. Antes de Diego se afastar, Lucia apertou o microfone contra o peito. O metal frio transmitiu-lhe uma coragem quase física. Seria ridículo, talvez. Seria uma loucura. Mas era a única maneira de transformar seu grito em algo que o mundo pudesse ouvir. Diego desapareceu entre as portas e o corredor voltou a ficar com aquele cheiro de limpeza que só quem vive ali conhece. Lucia ficou sozinha por um segundo com o som do próprio coração, que parecia um tambor pequeno. Apertou os olhos, colocou o microfone dentro da bolsa como se fosse um segredo precioso e caminhou para o corredor onde quando criança ela correra com o menino no colo. Havia 15 minutos. O tempo era um animal solto que precisava ser domado. Enquanto voltava pela cozinha, os cheiros a cercaram. O ácido do molho que fervia, o doce do sorvete engavetado, o ferro quente da chapa. A cozinha era um mundo de ruídos. O tilintar metálico, passos apressados, um empregado que derrubava uma bandeja e se escondia com um pedido de desculpas. Ninguém notava a bolsa pequena contra seu corpo. Ninguém notava o microfone guardado como uma batata quente. Ninguém, salvo a parede. No corredor de serviço, a cada impulso feito por suas mãos para lidar com o que viria, uma enxurrada de imagens atravessou o rosto de Lucia. Lembrou do menino, do riso que às vezes vinha transparente das janelas, de quando ele lhe presenteou uma folha de papel com um desenho torto que dizia "Para Lucy". Ele a chamava de Lucy, com a facilidade de quem assume a ternura sem artifício. Ele tinha um nome que pertencia à família, e ainda assim era o único que se permitia chamá-la com intimidade. Aquela confiança infantil criara algo que transcendia a hierarquia, uma responsabilidade que não cabia ao patrão pagar. Ela pensou também em todas as noites em que não conseguira falar, em todas as vezes que aceitou a objetiva indiferença dos convidados, em todas as despedidas brandas. Havia uma ferida que se abria. A sensação de que invisibilidade é uma sentença, não apenas um estado. Ser tratada como se não existisse, ensina a pessoa a esconder. Mas também, de maneira perversa, forma coragem para quando a hora de mostrar-se chega. Os passos de Lucia eram curtos. Penetrou por uma porta lateral que dava para um corredor que levava exatamente ao salão. Os arcos e as molduras pareciam ser feitos para contar a história dos Lavega. Geração sobre geração. Tudo emoldurado e pendurado. As paredes exibiam retratos em razão da memória familiar. Os olhos das fotos pareciam julgar com serenidade acumulada. Lucia torceu para que ninguém olhasse para ela. A invisibilidade sempre foi sua capa, mas desta vez precisava escolher subi-la ou derrubá-la. Enquanto se aproximava do salão, ouviu o som do brinde subir. As palavras de Alfonso eram fáceis de recitar. Gratidão, união, futuro. A cerimônia seguia seu roteiro. Ao alcançar uma das portas laterais, Lucia se encostou ao vão e observou a plateia por um segundo. Os convidados riam, tiravam fotos, limpavam lentes. A luz nos vestidos fazia o tecido palpitar como se fosse respiração. O contraste entre a abundância ali e a estreiteza do corredor atrás de Lucia era tão absurdo que transformou-se em fúria contida. Ela estava prestes a caminhar para o salão quando um garçom esbarrou nela, quase derrubando uma bandeja de taças. Um murmurinho percorreu aquela enseada de luxo. Murmúrios de desculpe, muito obrigada. E 2 seguranças desviaram seu olhar naquela direção. Um deles, esguio, ergueu a mão no ar para mostrar autoridade. Senhora, não é permitido entrar, disse um segundo segurança, com tom de quem repete regras que o dinheiro dos patrões criou. Lucia ergueu o microfone dentro da bolsa e apertou o cabo contra o corpo.
Pensou no menino. Pensou no calor da sua mão contra a parede. Pensou em Julian oferecendo um pedaço de bolo em segredo. Pensou naquele laço do tênis que ela jamais esqueceria. Um não era mais uma barreira. Era um convite para rasgá-la. Ela abriu a porta com a calma de quem faz uma escolha definitiva. A luz a atingiu tão forte que ela pisou o pé. O salão inteiro diminuiu por um segundo. Olhos rápidos varreram, curiosos. A atenção era um animal faminto, e Lucia havia se apresentado com uma peça inesperada. A orquestra cessou. O ruído do copo que batia na mesa ecoou com estrondo. Alfonso, no centro da cena, ergueu o olhar com um sorriso que derreteu lentamente ao reconhecer a figura diante de inúmeras câmeras e olhares atentos. Vivian, ao lado dele, congelou como um retrato que alguém havia tocado. "O quê?" murmurou Alfonso, o tom ajustando-se rapidamente. Ele tinha modos de dono. A surpresa era um fato que ele poderia administrar. "Senhoras e senhores", Lucia disse, antes mesmo de puxar o microfone da bolsa. A voz saiu tremida, mas cortou o ar. Ao encontrarem sua voz amplificada, os convidados se voltaram. Alguns sorriram com curiosidade. Outros franziram a testa com irritação por aquela interrupção clamorosa. "Por favor, me deem apenas um minuto." Alfonso ergueu a sobrancelha. O salão fez silêncio num sopro. A presença de Lucia ali, com o microfone em mãos, alterava a gramática da noite. Era como se o universo inteiro tivesse sido traduzido de uma língua de acordo para outra, com palavras proibidas. As conversas diminuíram até virarem murmúrios. A câmera de um jornalista amador, porque sempre há um, girou seu lente para captar o momento. O brilho das joias cintilou, e a braçadeira de Vivian apertou-se como se por reflexo. "O que está acontecendo?" Alguém perguntou do fundo, com o tom de quem paga a entrada e exige espetáculo. Diego reapareceu, já aborrecido, com passos que imprimiam a autoridade militar dele. Parou a poucos metros de Lucia, como se meditasse entre a ordens e a humanidade. Havia uma decisão pendurada em seus olhos. Não era um homem que se movia sem pensar. Alguém havia sussurrado algo em seu ouvido quando ele saiu. O que talvez não fosse suficiente para mudar o panorama, mas havia sido o bastante para provocá-lo a voltar. Ele não pegou o microfone. Colocou-se como corpo entre Lucia e a multidão. Uma barreira silenciosa que podia ser tanto proteção quanto intimidação. Vivian sorriu, e do sorriso algo cortante foi expelido. Um problema de etiqueta. Ela apontou com o queixo. Uma ordem que vinha envernizada de desprezo. "Quem a deixou entrar?" perguntou a voz gelada, como quem aperta um botão para chamar a polícia social. Um murmurinho percorreu a sala. Um convidado se ergueu. "Expulsem-na." Outro, mais moderado, sussurrou. "E se for grave?" Havia várias camadas de reação. No alto, a confiança, lá embaixo, o desconforto. Lucia sentiu o microfone vibrar em sua mão. A energia era tal que, por um segundo, a vontade de recuar bateu-lhe forte. Mas algo no calor da mão de Julian, lembrado com loucura, dissipou o medo. Ela não era mais apenas a criada que devia aceitar ordens. Era quem trazia uma voz que poderia impedir uma tragédia. "Eu não vim interromper." Começou com o peito aberto, e notou que várias cabeças a olhavam como se fosse uma nota fora do tom. Há uma criança dentro da casa, trancada atrás de uma parede no corredor de serviço. Ele está morrendo. A frase ecoou como se tivessem gritado um palavrão num santuário. Havia choque. Alguém soltou uma gargalhada nervosa, pensando ainda numa brincadeira. Outros se levantaram, incrédulos. Benito, um jovem com câmera pendurada no pescoço, abriu os olhos até que parecessem moedas. Vivian empalideceu. O fato foi quase imediato. Quando alguém acusa o elegante, a própria etiqueta vira arma de defesa. "Mentira!" Vivian bradou com a voz afinada para o teatro da negação. Ela avançou um passo, uma tentativa de roubo da cena. "Isso é absurdo. Quem autorizou essa loucura?" A plateia dividiu-se.
Alguns murmuraram sobre a coragem estranha da mulher que ousara interromper. Outros sorriram como quem aprecia ruído de ópera. No centro de tudo, Alfonso ensaiou um gesto de controle. O tipo que apaga chamas com um sopro de autoridade social. Mas havia algo que não podia ser apagado. O microfone. Quando uma reclamação vira eco, ela se transforma em prova. Quando muitos ouvem, o silêncio cai em desuso. Diego olhou para Lúcia com uma hesitação que já não podia ser apenas de hierarquia. Havia algo novo. Um cálculo que incluiu não apenas a obediência, mas também a perspectiva da cabeça fria. Ele respirou e, pela primeira vez naquela noite, não tentou puxá-la para fora. Ficou parado como se aguardasse a próxima palavra. A plateia respirou junto. Dentro de pouco tempo, câmeras começaram a filmar. Os telefones acenderam. A rede social que a casa tentava manter polida recebia a primeira rachadura. Lúcia sentiu o pulso bater como se fosse o sino de um navio. Ela respirou fundo uma única vez, e o microfone emitiu um som agudo, um chiado que atravessou a sala como um corte. Era o princípio da mudança. As palavras que sairiam de sua boca agora não seriam apenas dela. Elas seriam depositadas na memória coletiva daquela noite. Se a verdade fosse capaz de criar ruínas, então ali estava a pá que podia começar a escavá-las. Ela abriu a boca para continuar. E nessa exata fração de segundo, um chamado no rádio de Diego, que saíra de seu cinto, fez com que toda a atenção se deslocasse por um segundo. A mensagem de rádio dizia algo breve, e Diego ergueu a mão, pediu licença e murmurou: "Venha comigo, por favor." As portas do salão pareciam afunilar para um corredor de destino. Lúcia sentiu que o tempo, até então tão denso, esvaziava-se em segundos. Havia uma linha que podia ser cruzada, e que, uma vez passada, mudaria tudo. A sala continuava a observar, e a esperança de Julian, feita de ar e fraqueza, pendia de um fio. Foi nesse momento, com o microfone ainda emitindo um eco sutil, que a orquestra ensaiou um acorde profundo, e os convidados retomaram, nervosos, seus sussurros. A tensão vibrava no ar como uma corda de violino prestes a se romper. Lúcia deu um passo adiante, o salão contendo a respiração coletiva. Era o início do gesto final. A palavra que poderia arrancar a parede e revelar a criança. E então, enquanto a mão de Lúcia fechava-se no microfone e sua voz buscava forças, algo aconteceu que a fez parar. Uma sombra se moveu no corredor. Uma figura que cruzou a moldura da porta e lançou um olhar que encontrou o de Lúcia. Não era Alfonso. Não era Vivian. Era uma mulher do serviço, a governanta velha, com olhos de quem vira muitas partidas e sabia como as histórias costumavam terminar. A mulher não falou. Apenas abanou a cabeça com uma resignação que trazia em si a pergunta que todo mundo ia querer responder. Foi ali que a noite bateu em silêncio, e todo mundo percebeu que a próxima palavra definiria o que aconteceria a seguir. Se essa história está prendendo você, inscreva-se para não perder o desfecho. A governanta fez um gesto que parecia aceitar a verdade sem ter força para pronunciá-la. A sala inteira observava o fio da cena como se esperasse que alguém resolvesse aquilo por ela. Lúcia sentiu por um segundo a solidão de toda uma vida concentrada naquele olhar. Depois o tempo retomou seu curso. Diego levou passos longos e precisos. Não foi sozinho. Duas figuras vestidas de preto o acompanhavam. Uma sombra curta de autoridade pronta para agir se fosse preciso. Ao cruzarem a porta, o salão devolveu um ruído surdo, como se tivessem arrancado um véu da festa. No corredor, o cheiro mudou. O perfume das flores dava lugar ao odor seco do reboco e a um ar pesado, quase sem vento. Lúcia acompanhou-os, o microfone escondido no corpo como se fosse um documento perigoso. No corredor de serviço, Diego parou diante do quadro barroco. Nada grandioso. Apenas uma moldura pesada, um pedaço de história que alguém havia pregado para dar beleza à casa. Diego enxugou a testa. As mãos que antes seguiam ordens agora tremiam, não de medo da patroa,
mas de medo do que poderia haver atrás daquilo. Com o auxílio de um segurança, afastou o quadro. A fresta apareceu, pequena e úmida. O som veio de novo, fraco, uma respiração que pedia. Está aqui, disse Diego em voz baixa pelo rádio, mas sua voz carregou naqueles poucos metros como se atravessasse paredes. A palavra não era só um relatório, era uma confirmação de que a realidade tinha canto e não consentia mais silêncios. No salão as cabeças se voltaram como um rebanho. A música cessou de vez. Algumas pessoas riram nervosamente, incrédulas. Outras, com celulares erguidos, começaram a gravar. A imagem daquele corredor passou pelas telas dos aparelhos como um documento público. Vivian, ao vê-la, ficou pálida. O sorriso que era sua armadura se enrugou. Diego voltou para a porta com um passo firme. Não pediu licença. Não veio para expulsar Lucia. Parou ao lado dela, e o gesto pequeno foi o que mais pesou naquela noite. Uma batalha silenciosa entre lealdades. Havia naquele alinhamento de corpos um sinal de que as ordens do patrão não eram mais a última palavra. É verdade, disse Diego, a voz sem floreios. Tem uma criança atrás do quadro. A confirmação foi como um choque elétrico. Alfonso, que no meio do salão ainda segurava a taça, deixou o copo cair com um som que estilhaçou cuidado e protocolo. O líquido correu pela toalha branca, e o brilho do terno não conseguiu esconder o pânico que lhe apertava o rosto. Para quem vive de comando, a incapacidade de controlar o próprio espaço é um infortúnio maior que a surpresa. Era uma falha no sistema. O quê? Alfonso perguntou, a palavra soando pequena. Havia confusão, vergonha, incredulidade amalgamadas. A negação era uma defesa que agora tremeria. Vivian deu um passo adiante como se pudesse apagar a cena com a sua presença elegante. Isso é absurdo, repetiu a voz afinada para a acusação. Quem inventou isso? Alguns convidados se ergueram. Outros recuaram. A sala trabalhava com memórias de poder. Se a acusação fosse falsa, a coisa seria esquecida. Se verdadeira, a humilhação recairia sobre quem a propagou. Mas certo era que fotos já circulavam. Certo também era que naquela era de telas, o espetáculo era difícil de ser revertido. Lucia, com o microfone ainda preso ao corpo, sentiu a pressão dos olhares, mas também percebeu algo mais. Não eram só as câmeras e os convidados que a ouviam. Havia um menino do outro lado da parede que precisava de ar, que precisava de água, que precisava que alguém fizesse o que lhe cabia enquanto a festa ainda existia como testemunha. 15 minutos. A contagem martelava dentro dela. Se alguém não for agora, ele pode não resistir, disse ela, voz mais firme do que sentia. Não é uma pergunta, é um pedido. Diego não esperou ordens. Voltou com 2 seguranças e um jato de ferramentas. A decisão foi prática: quebrar partes do reboco, ampliar a fresta, acessar. As mãos profissionais trabalhavam com pressa contida. O martelo batia ritmado. Pó levantava. No salão, um coro de murmúrios tomou o lugar dos risos. Havia uma antecipação que cheirava a justiça e a terror. Enquanto isso, Alfonso saiu do seu aprumo. O homem do poder transformou-se num pai assombrado. Ele atravessou o salão como se cada passo fosse arrancado por cordas. Seu rosto mudava de cor. O mundo que ele pensara dominar parecia escorregar. Gritos de confusão se misturavam com o som dos instrumentos, que agora apenas soavam como se estivessem em outra dimensão. Quando os primeiros tijolos cederam sob as mãos dos homens, houve um instante em que tudo pareceu suspenso. O pó dançou na luz dos refletores e, por trás da parede, um apelo mais nítido atravessou a ruptura. Era a voz de um menino, mais clara, pedindo água. Não era a mesma que Lúcia ouvira antes. Estava mais forte, como quem recupera um segundo de força. Alfonso, que não quis delegar aquilo, aproximou-se. A fera do orgulho de proprietário foi substituída por um homem que não sabia como lidar com a própria culpa. Sem pensar, agarrou com as mãos a borda do reboco e puxou. Era como se arrancasse não só tijolos, mas também todas as desculpas que usara por anos. O som das unhas, do couro, do suor,
do esforço, tornou-se um som público. O patriarca despido diante de sua falha. Quando o primeiro pedaço maior cedeu, revelou um espaço estreito e escuro. Ali, empoeirado e reduzido, Julian foi visto pela primeira vez com a claridade externa. Os olhos do menino estavam fundos. A pele tinha o aspecto de quem passou horas sem água. A respiração vinha curta, mas havia som. As mãos dos que o alcançaram tremiam. E a primeira coisa que fizeram foi envolver-no com um cobertor que alguém, uma convidada talvez, que deixou sua echarpe cair, ofereceu como se a própria festa tivesse decidido retribuir. A visão do garoto arrancado à guisa de segredo produziu uma combustão imediata. Havia lá, naquele instante, vergonha antiga e nova. Vivian, que observava com a face branca como folha, tentou se aproximar num gesto que parecia de mãe, mas o movimento foi contido por seguranças que pareciam mais confiantes em fazer sombra do que antes. Alguém a segurou pelos braços. Foram os próprios que antes obedeciam ordens cegas, agora agindo como um corpo coletivo que retomava o controle quando a lei social exigia. Onde? Alfonso murmura, incapaz de completar a frase. O verbo que precisava era outro. Por quê? Mas a pergunta que veio foi menos sobre causa e mais sobre autoacusação. Paramédicos chegaram rápido, convocados por um telefonema que alguém fizera ao mesmo tempo em que a multidão apertava-se em volta. Havia protocolos no cuidado, mas aquilo eram pessoas cuidando de outras pessoas, sem a pompa do sistema. A mão trêmula de Lucia segurou a de Julian. O contato foi imediato e íntimo, um reencontro que não precisava de palavras. Ele murmurou pedindo água, e ela soprou o ar contra os lábios dele como fazia quando era criança. Câmeras captaram tudo. Os flashes estouraram. O vídeo rodou nas redes antes mesmo de a ambulância partir. Comentários surgiram com rapidez. Indignação, compaixão, repulsa. A festa transformara-se em cena de crime, e a sociedade que se acostumara a assistir sem intervir agora assistia com o peso da culpa. Vivian foi conduzida por segurança e, em seguida, identificada formalmente por agentes que chegaram à propriedade. Não foi cena de escárnio público gratuito. Havia necessidade de ordem. Os seguranças algemaram-na como um ato de contenção, não de vingança. As algemas não eram espetáculo. Eram consequência de um instante em que a casa, finalmente, havia dado lugar à responsabilidade. Ela protestou como era de se esperar. Negou, alegou mal-entendidos, procurou discursos que a absolvessem socialmente. As palavras não bastaram diante da evidência. O rosto dela, transviado pela máscara do espanto, foi fotografado por telemóveis como um registro da falha. A ambulância levou Julian com urgência. No caminho, Lúcia sentiu o cheiro de oxigênio e o som das sirenes como se fossem um novo tipo de oração. As mãos dos paramédicos trabalharam com calma, medindo, hidratando, acolhendo. Ninguém quis colocar a cura em palavras fáceis. Havia, porém, um alívio contido. O menino respirava, e isso, naquela noite, soava como uma vitória. No hospital, exames simples apontaram desidratação e exaustão. Nenhum médico precisou entrar em detalhes públicos. O que importou foi o cuidado. Julian foi colocado num leito infantil, com a presença contínua de Lucia como se ela fosse parte do protocolo. Alfonso apareceu ali, abatido, olhos cheios de lágrimas que pareciam lavar, ainda que timidamente, sua omissão. A chegada dele ao hospital foi menos grandiosa do que a sua falta havia sido. Não havia aplausos. Apenas um pai que agora via um filho com a fragilidade que ignorara. Eu devia ter visto, disse Alfonso com a voz quebrada quando Lucia o encarou. Havia mais dor naquela confissão do que em qualquer gesto anterior. Eu devia ter ouvido. As palavras eram pequenas para cobrir o que se passava. A culpa tomava formas diversas. O patrão que falha, a noiva que tentou apagar a criança, a sociedade que silencia. Alfonso, tocado pela experiência, foi direto na promessa. Não seria apenas um lamento. Ele tentaria reparar. Não para redimir sua imagem, mas para cuidar do filho que estivera à beira de não resistir. No entanto,
Lúcia sabia que promessas são frágeis. Sabia também que não queria um gesto de caridade isolado. Queria reconhecimento e segurança para Julian, e reconhecimento para si. Durante 20 anos, sua presença fora uma ponte invisível na casa. Agora exigia-se que esse papel atravessasse as estruturas e gerasse algo concreto. Não com um discurso vazio, mas com ação contínua. Nos dias que se seguiram, a história foi tema de conversas. Havia cobertura nos telejornais, discussões em redes sociais e debates na imprensa sobre como uma criança poderia ser escondida numa casa tão visível. As palavras foram muitas. As ações, algumas. Vivian foi detida e passou por procedimentos legais que não convém descrever em detalhes aqui. O importante é que a responsabilidade dela deixou de ficar confinada a cochichos e passou a correr em processos formais. A casa dos Lavega, antes símbolo de impunidade, tornou-se local de investigação. E Julian? Ele saiu do hospital progressivamente mais forte. Recuperou peso, cor, curiosidade. Não foi uma recuperação instantânea, nem mágica. Havia consultas, pequenos tratamentos, muito cuidado. O menino, com a sensibilidade de quem viveu coisas que não deveria, tomou-se mais reservado, às vezes retraído, como se o mundo tivesse passado por cima dele. Mas aos poucos, com a presença de Lúcia e de profissionais, abriu-se para pequenos gestos. Um sorriso mais duradouro, um riso tímido quando alguém repetia uma piada boba, o retorno ao hábito de desenhar que sempre lhe dera alívio. A família Lavega mudou. As mudanças foram visíveis e ao mesmo tempo incompletas. Alfonso, tocado pela humilhação pública e pela dor particular, despediu alguns funcionários que compactuaram com a cadeia de silêncio. Ele também deixou claro que Lúcia teria proteção e recursos. Em público, convidou-a a integrar a vida do menino de outra maneira. Não mais somente como empregada, mas como uma pessoa com direitos, participação e notícia de futuro. O convite foi formal e sincero, mas ficou para Lúcia decidir. No íntimo, o que ocorreu foi transformação lenta. Lúcia recebeu ofertas variadas, dinheiro, declarações, convites para morar na casa em melhores condições. Algumas temes se mostraram vazias, gestos calculados para a imagem. Outras vindas de pessoas simples, uma vizinha que trouxe sopa, um primo de um convidado que deixou um bilhete com palavras de admiração, foram as que mais valeram. A vida dela não se modificou por um cheque. Modificou-se porque a sociedade da casa, ao vê-la atuar e ao reconhecer sua coragem, teve de reajustar a própria narrativa. Diego, que havia sido peça-chave na virada, teve seu próprio caminho de reparação. No começo, sentiu culpa por não ter ido mais cedo, por ter cedido à lógica do patrão. Depois, recebeu um apoio discreto de colegas que o respeitavam por ter escolhido a humanidade em vez da obediência cega. A virada dele, de guarda fiel a protetor, foi fundamental para que a ação de Lúcia encontrasse respaldo. Ele não buscou holofotes. Preferiu a calma de quem reorganiza a conscientização dentro de seu próprio ofício. As consequências sociais foram palpáveis. Nos jantares e encontros do círculo que antes apenas olhava para a superfície, surgiram conversas embaraçosas. Uma vergonha administrada por quem sempre teve os meios para silenciar, agora exposta, gerava uma nova ética, nem sempre perfeita, mas presente. A justiça, provida pelos trâmites legais, começou seu curso. O juízo da opinião pública já havia exercido sua pressão. E Lúcia ganhou, além do reconhecimento público, uma alteração na posição que ocupava dentro da casa. Não foi uma transformação imediata em tudo. Havia resistências. E havia também pessoas que não entendiam que dignidade não se resume à oferta de coisas materiais. O que se deu foi, sobretudo, um reposicionamento. Ela deixou de ser invisível porque a sociedade a forçou a ser vista. A visibilidade, no entanto, trouxe novos desafios. Agora precisou aprender a aceitar presença, a dividir espaços que antes lhe eram vedados, e a aprender que sua coragem, o ato de gritar quando ninguém ouvia,
fazia dela alguém que poderia também receber apoio. Em semanas, a família acertou detalhes. Lucia ganhou outro quarto com janelas que permitiam o nascer do sol. Foi um gesto simbólico e prático. Ter um espaço não era apenas conforto. Era uma margem de autonomia. Alfonso propôs uma remuneração justa e um papel oficial de acompanhante nas visitas de Julian às consultas. Lucy, que por vezes preferira o silêncio, aceitou. Não era para aceitar todos os presentes do mundo. Era para reconhecer um início diferente do que vivera. Os dias seguintes foram de reconstrução. Julian frequentou terapia infantil. Aprendeu a confiar em pessoas que não o tratavam como segredo. Havia rotinas novas, leituras calmantes à noite, visitas com paciência, a voz de Lucia por perto como um território seguro. Ele voltou a demonstrar gosto por coisas simples, cola colorida, um jogo de tabuleiro que sempre havia amado, a risada que vinha quando inventava personagens para os desenhos. O processo foi demorado, exigente, mas real. Lucia teve dias de sono curto e sonhos turvos. Não deixou de lembrar as humilhações passadas. Às vezes, o corpo reclamava o peso de tudo que era assumido para que os outros continuassem vivendo como antes. Mas também surgiram noites em que recebia mensagens de pessoas que contaram histórias parecidas, empregadas que calaram, vizinhos que notaram coisas, mães que olharam para a própria casa com olhos novos. Sua atitude gerou movimento. Não era simplesmente sobre ela. Era sobre a voz que se permite soar. Em uma tarde, alguns meses depois, houve uma celebração pequena no jardim de casa. Não um casamento, não uma gala, mas um almoço de gratidão. Julian correu pelo gramado sem pressa, e Lucia, com uma toalha nas mãos, observava. Alfonso se aproximou e, sem ato cerimonial demais, pediu licença para falar. Lucy, chamou usando o apelido que o menino sempre preferira. Não sei se as palavras bastam, mas quero que saiba que fiz promessas, não apenas para mostrar ao mundo, mas para mudar nosso modo de agir. Lúcia olhou para o homem que antes representara tanto poder e viu nele uma contrição que poderia se transformar em cuidado. Não era suficiente, sabia disso, mas foi um passo. Eu só quero que Julian cresça seguro, respondeu ela, olhando para o menino que, naquela tarde, desenhava na grama. Havia entendimento nos olhos de ambos. Nada apagava o que havia acontecido, mas havia disposição para fazer diferente. Ao final desse momento, Lúcia deu um passo que a vida anterior não lhe permitira muitas vezes. Aceitou receber afeto sem se envergonhar. As mesas se juntaram, as risadas foram tímidas e, ao mesmo tempo, calorosas. A casa continuava a ser uma casa de grandeza, mas agora era também um lugar em que, minimamente, existia a possibilidade do cuidado contínuo. Com o tempo, Lúcia tornou-se voz em outras frentes. Convidada a falar em círculos menores, aceitou compartilhar a experiência com pessoas que viviam realidades parecidas. Não buscou fama. Falava com a simplicidade de quem conhecia a dureza do trabalho e a urgência do dever humano. Não é preciso pedir licença para proteger. Sua mensagem era direta. Se ocorre alguém, faça algo. Se ordens estão acima da humanidade, escolha a vida. A história do choro na parede ficou replicada em conversas, em mesas de bar, em rodinhas que, muitas vezes, antes se fechavam por medo. A frase que Lúcia dizia sempre, não precisa permissão para gritar, passou a ser lembrada como um aforismo de coragem cotidiana. Não era uma sentença radical, era um convite para não naturalizar a dor alheia. Julian, alguns anos depois, recebeu um diploma em desenho numa escola que valorizava seu talento. Ele ainda ia a consultas de vez em quando, mas o riso vinha com mais frequência. A presença de Lúcia permanência. Ela era mais que cuidadora. Era a pessoa que o menino, já crescidinho, procurava com um segredo bobo para contar. E essas confidências, que um dia pareciam impossíveis, foram costurando a confiança perdida. Vivian teve sua trajetória legal e social. Houve processos,
o peso das evidências, e a resposta da justiça seguiu seu curso. Não é preciso aqui esmiuçar julgamentos. O que importa é que suas ações receberam contrapartidas institucionais. A sociedade, por fim, mostrou que o poder não é blindagem absoluta, mesmo que, por vezes, leve tempo para que isso se denuncie. A vida para Lucia seguiu sendo feita de tarefas, de pequenas gratificações e de responsabilidades inesperadas. Ganhou, sobretudo, um respeito que não se comprava, o reconhecimento público e privado por um ato que, antes de tudo, fora de amor. Tornou-se presença querida na rotina familiar, uma figura que atravessara o limiar entre o invisível e o visível não por vaidade, mas por necessidade. No entanto, a lembrança noturna do corredor ainda lhe vinha, às vezes, como um arrepio. E quando vinha, era menos terror e mais convocação. Lembrava-se do calor da mão de Julian através do reboco, do som que soava errado entre o luxo e o silêncio. Lembrava-se também do microfone que guardara na bolsa, e do ato simples de decidir que a verdade deveria encontrar espaço. A história não se tornou um filme de super-herói. Tornou-se lembrança de que pequenas decisões podem mudar destinos. Num aniversário, quando o bolo foi cortado, alguém pediu que Lucia dissesse uma palavra. Ela sorriu com a modéstia costumeira e falou o que sentia, que a vida dela nunca mais seria a mesma, que havia perdido o medo de fazer o que é certo por ser pequena, e que o menino que chamava Lucy tinha lhe dado, talvez sem querer, o maior presente, a chance de não permanecer calada. Os convidados aplaudiram com naturalidade. Não era a cena de dois mundos irreconciliáveis. Era a prova de que gentileza e responsabilidade podiam conviver, quando a escolha era feita. Naquele dia, quando as luzes do salão se apagaram e as cortinas foram fechadas, Lucia caminhou pelo corredor que tantas vezes habitara invisível. Tocou a parede onde tudo havia acontecido. O reboco ainda guardava vestígios do trabalho feito. Havia uma pequena cicatriz como uma lembrança física. Colocou a mão sobre ela e sorriu, reconhecendo a ferida e a cura. O choro na parede cessara, mas a lição permanecia. Gente que vive à margem sabia agora que a palavra dita no lugar certo, ao tempo certo, podia alterar rumos. E Lucia, que tantas vezes se sentira apenas sombra, aprendeu que a coragem tem forma de sopro, de grito, de gesto com microfone ou sem ele. Aprendeu que a própria voz é, às vezes, a única ponte entre a negligência e a salvação. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir e assista ao próximo vídeo.